Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Samuel Coleman, sou cirurgião plástico. Estamos aqui no nosso canal para falar mais um pouquinho para vocês a respeito de saúde, bem-estar e cirurgia plástica. Assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos, acione o sininho e deixe seus comentários. Como no último vídeo ficaram muitos comentários e muitas dúvidas a respeito de um assunto que é muito interessante, que é a respeito do colágeno, eu vou acrescentar algumas coisas que me vieram como dúvidas das pessoas da última semana. Nós temos, na verdade, 27 a 28 tipos de colágeno, mas nós falamos geralmente sobre o colágeno tipo 1, que é o colágeno mais frequentemente encontrado da pele, o colágeno tipo 2, que é o UC2, que é o colágeno conhecido como colágeno das articulações, e o colágeno tipo 3, que é o colágeno que a gente utiliza para cicatrização. Aqui, falando também na importância da cicatrização e na cirurgia plástica, nós podemos chamar atenção então para o colágeno tipo 3, que tem a ver aqui com a nossa especialidade, que depois também no processo cicatricial, um pouco para frente, é usado o colágeno tipo 1, que nós precisamos para a pele, e esses três tipos de colágeno, eles perfazem praticamente 90% do nosso colágeno. Mas também para dizer para vocês que o colágeno perfaz alguns tipos de aminoácidos, na verdade, que nós encontramos no nosso corpo, que formam uma tríplice hélice, que é a lisina, a prolina e a glicina. E eles perfazem, então, 25% de todos os aminoácidos que nós utilizamos. Mas é importante dizer também que esses aminoácidos são aminoácidos não essenciais, o que significa que são aminoácidos que nós conseguimos fabricar esses aminoácidos. Mas muitas vezes nós, por algum processo de absorção ou por um processo digestório, nós podemos não realizar direito, a confecção desse colágeno. Porque eu falei naquele vídeo, então, que nós precisamos de um processo de hidroxilação para que a gente possa fabricar o nosso colágeno. E isso é muito importante. Mas muito importante também é nós sabermos o que é que também afeta o nosso processo todo de aproveitamento e de absorção desse colágeno. O que é isso? Nós falamos no outro vídeo, então, eu não vou repetir aqui, dos cofatores importantes para a nossa confecção do colágeno. Mas eu acrescento para vocês, então, um fator importantíssimo para que nós não tenhamos uma excelente confecção do colágeno e, portanto, um aumento da nossa flacidez, da nossa tão querida pele e para o nosso trabalho que é tão importante. E esse fator, ele é um bandido desse processo, mais uma vez, é o açúcar. Além de ele ser esclerosante, inflamatório e viciante, ele também atrapalha o nosso processo de fabricação do nosso colágeno. Portanto, o processo de glicação é maléfico para também a nossa pele, para o nosso viço da pele, para a nossa prevenção de flacidez e para tantas outras coisas importantes em relação à nossa pele. Portanto, o açúcar, por esse motivo, também deve ser abolido da nossa dieta. Vou explicar de uma maneira breve o que ocorre. Nós temos então a glicose circulando dentro dos nossos vasos. Essa glicose, então, ela vai passar para a célula. A glicose precisa passar para a célula. Na passagem para a célula, a glicose aciona um mecanismo que é a produção de insulina, que através de um receptor de insulina na célula, vai até a célula e dá um sinal para essa célula produzir como se fosse um canudinho para entrar através de uma proteína transportadora que é o GLUT, para que entre glicose. Então, esse mecanismo vai fazer com que o organismo vá consumindo essa glicose para ser transformada como energia. E é transformada essa glicose como energia na nossa casa de câmbio, que é a nossa mitocôndria, para a formação de energia. Acontece que quando essa glicose no sangue há um excesso de produção de insulina, o nosso organismo não consegue mais fazer entrar essa glicose. Nesse momento, nós começamos a ter um problema dentro da célula. Então, essa glicose dentro da célula, ela é fosforilada com fósforo em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato se transforma em piruvato e esse piruvato se transforma em energia. Só que as células elas têm uma capacidade
para poder fazer essa transformação. As células musculares, por exemplo, elas têm um número muito grande de mitocôndrias, em torno de 2.000 mitocôndrias cada uma, mas as células gordurosas, elas têm somente 40 mitocôndrias. Então, será que essa mitocôndria tem uma capacidade infinita? Não, não tem. Chega num ponto, então, que a mitocôndria, ela fecha essas fronteiras dela. E fechando essas fronteiras, acaba que ocorre uma elevação muito grande da insulina. E a isso nós damos o nome de resistência insulínica, ou processo de glicação. E esse processo, ele vai atrapalhar, sob maneira, todo o nosso processo de fabricação do nosso colágeno, porque essa glicação vai transformar então os nossos aminoácidos num produto que é o metilglicoxal. O metilglicoxal é um dermoenvelhecedor, é um envelhecedor da pele. Então, aí a gente entendeu, eu sei que às vezes pode ser um pouco confuso, mas o que é a reação bioquímica que nós podemos dizer que o açúcar nos envelhece? E dessa maneira fica mais fácil de você entender por que eu digo que o médico fala da bioquímica e da biologia para explicar o que acontece então no nosso corpo. E esse é o motivo pelo qual nós devemos então cuidar com a nossa ingesta de açúcar. O ideal é que nós abolíssemos a nossa ingesta de açúcar, principalmente aqueles pacientes que têm algum desajuste por não conseguirem metabolizar corretamente os carboidratos. Não podemos esquecer que aqui nós estamos falando da pele, né? Mas esse colágeno, o colágeno tipo 1, ele é muito importante para a parede da artéria e de vários tecidos importantes, conferindo a elasticidade desses tecidos e inclusive para tecidos importantes por outras vias, né? Para o nosso cérebro também, por exemplo. Então, na nossa tripla hélice de colágeno, a prolina é o que vai estar mais ligado a também fazer os tecidos mais duros. E a glicina, ela está presente geralmente de origem animal, em carnes e peixes. É sabido que antigamente, na era paleolítica, se comiam mais vísceras de animais e inclusive ossos. E em muitas clínicas americanas existem protocolos e as pessoas inclusive estão receitando e comendo, por exemplo, sopa de osso da medula óssea, que é rica em glicina. Então é um viés muito interessante para o cuidado da estética, também o alinhamento com o nutricionista para nos ajudar, já que esses aminoácidos são aminoácidos não essenciais e que o nosso corpo inclusive pode fabricar. Então, se torna inclusive mais fácil. Para os pacientes que são veganos ou plant-based, as fontes já são um pouquinho mais difíceis, mas podem se encontrar no feijão, na soja e no tofu. Então, existem várias fontes de colágeno. É necessário que a gente possa aprender um pouquinho e não esquecer dos cofatores que a gente falou na nossa última apresentação. Vai lá e dá uma olhadinha, é importante olhar. Tive uma pergunta muito inteligente a respeito do escorbuto, que era uma doença que acontecia nos marinheiros, que muitos morriam durante as grandes travessias, né? Mas ali é por falta do colágeno tipo 1, que é o colágeno da pele, das artérias, mas também o colágeno tipo 4, que dava também muito sangramento de tudo que é tipo. Mas o importante cofator que faltava nessa história era a vitamina C, que talvez seja o cofator mais importante. Lembrando também dos cofatores importantes para nossa estética, né? Zinco, selênio, cobre e o silício orgânico, conhecido também como ex-nutriment. Além desse processo que nós falamos então do açúcar, da glicação, outro processo importantíssimo que é do nosso envelhecimento e que atrapalha o colágeno é a oxidação. A oxidação ocorre principalmente nos pacientes que tomam muito sol, fumam, se estressam demais, têm um sono ruim e tem também uma rotina ruim. Eu acredito que a gente acaba chegando a uma conclusão que realmente a gente ter bons hábitos de vida, bons hábitos diários, que isso precisa ser diário, vai fazer com que a gente consiga então poder ter
mais saúde, já que o colágeno ele é tão importante para a formação de vários órgãos, embora a gente tenha aqui focado um pouquinho mais na pele, e você pode ver que se você diariamente conseguir cumprir, conseguir ter uma boa alimentação, seguir com um nutricionista, você com certeza vai ter, além de mais saúde, mais bem-estar, você vai ficar muito mais belo. Aquelas pessoas que sentirem a necessidade de saber um pouquinho mais a respeito da importância do colágeno, de como usar, quais são os alimentos, então é muito importante você procurar um profissional que trabalha com essa medicina personalizada, com essa medicina individualizada e que entenda desse assunto para poder estar te orientando de uma maneira correta. Estamos à disposição, então, fazendo então a nossa medicina nutricional, que já fazemos há muitos anos no consultório, para que nós possamos então tratar daquilo que for necessário nesse sentido. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, que todos tenham uma excelente semana. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos e até a próxima semana.